pessoal, vamos dar sequência aí ao nosso treinamento, né, dos nossos listeners. Então vamos ver mais um pouquinho aí de alguns tratadores, tá? Então vamos lá para nossa aula, tá? Vamos lá para nossa aula e a gente vai começar a trabalhar com listeners, mais um pouquinho deles. Vamos lá. Então já deixei aqui nosso código pronto para a aula não ficar muito grande, tá, pessoal? Então importei aqui as bibliotecas, a WT20 e text, tá? Text também, swing, tá? Public class JSpinner. JSpinner é um componente bem legal, tá? É uma caixa numérica, né? Então extend JFrame, criei aqui o meu spinner, JSpinner spinner, o nosso construtor, realizamos a chamada aqui do construtor, né? Da superclasse, tá? Criamos o container no gerenciador de layout deles, já estamos acostumados com isso, né? Criamos um objeto container tela, tá? E colocamos um gerenciador de layout para ele. E aqui eu vou criar o meu spinner. Então, antes de tudo, eu crio um model para ele, tá? Então, spinner number model é uma classe de controle, ela não é visual, tá? Então, ela formata, ela define como um spinner deve ser. Chamei de modelo esse objeto criado. E aqui a gente colocou alguns parâmetros. O que é? Um valor default, coloquei minha data de nascimento, né? Aqui um valor mínimo, o valor máximo e o incremento de 1 em 1. Aí eu crio o meu spinner, né? New JSpinner, a partir desse modelo, tá? E aqui eu ainda posso formatar mais ele ainda. JSpinner number editor, então é uma outra classe interna dele aqui. E eu falo que eu quero que o meu spinner trabalhe sempre com 4 dígitos, tá? Então para mim poder formatar o estilo de exibição do meu spinner. Definimos o editor, então essa ideia como editor, tá? A partir desse objeto criado, esse number editor criado. E aí aqui a gente já colocou um botão exibir, tá? E aqui a gente fez linear, ó. Nós fizemos o evento dentro do próprio método exibir a DD action listener, new action listener, public void action performed. E aqui a gente está montando uma string pegando o valor, o get value do spinner, o valor selecionado. E aí a gente mostra ele. Aqui então está o ano de nascimento, colocamos na tela de ano de nascimento, o spinner, tá? Adicionamos os elementos aqui, tá? Para poder mostrar. Então na prática o que esse cara vai fazer aqui para nós? Ele vai mostrar uma telinha lá. Então olha aqui o nosso spinner, deixa eu colocar ela aqui no meio, tá pequenininha aqui. Então tá lá, ano de nascimento, 92, o meu. Se eu clicar em exibir, olha lá, 1992, né? E aí eu vou, ó, decrementando, ó, dá um efeito bem até 70, que é o valor de máximo, e até 2020, que é o limite que eu estipulei aqui. Olha lá, o exibir vai exibir qualquer valor lá, né? Então você define aqui nesse range, né? Então, por exemplo, se eu quisesse colocar do nosso amigo Samuel, né? Aí no caso dele é o ano 1, né? É o primeiro ano de Cristo, né? Que um pouco, na verdade, é um pouquinho antes, né? Mas naquela época, antes disso, não contava, né? Então a gente não tem como colocar antes disso, né? Então ele vai até lá, 1970, foi baixando, ó. Não vou deixar baixar, né? Eu poderia colocar lá o ano 1 aqui, ó. O exibir, olha só, já colocou 0001, né? Tá, aqui é o editor, respeita o editor. Vocês viram que eu escrevi 1, né? E ele ficou ali travado, né? Ó, ele colocou 0001, né? A idade do nosso amigo Samuel, né? Na verdade não é a idade, o ano de nascimento dele, né? O ano 1 de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? A partir daí que ele começou, né? Legal. Então aqui é um uso de spinner, né? Então é um efeito bastante interessante para sua interface, né? Ele só funciona com números inteiros, tá, pessoal? Só dá para usar esse cara aí para usar para número inteiro, né? Então não dá para usar com float. Tá, então é a única limitação dele aí, né? Mas se você tiver uma entrada de dados que seja numérica, né, dá um efeito de tela bastante interessante aí, tá? Então bem usual, legal. E vamos ver mais um componentezinho aqui, o JList. Vamos fazer mais uma brincadeira aqui. Importamos aqui as bibliotecas padrão, já acostumamos também, né? Javax Swing, Javax AWT, AWT Event, Public Class inserir e remover, Extend JFrame, tá? E JList, lista 1, lista 2, tá? Criou dois objetos JList. E aqui a gente criou, JList é uma lista, né? Uma lista que eu posso selecionar. Default List Model,
é um objeto interno também que serve para controlar a funcionalidade do JList. Chamei de modelo 1 e modelo 2. JButton, btn remover, né, para remover, e criei uma string aqui de cidades, né? Vamos colocar uma cidades muito feia aqui, ó. Quem que vai querer ir para Brasília, né? Vamos por aqui Cancún, ó. Quem que vai querer ir para Goiânia? Vamos por Miami, né? Cuiabá, vamos por algo mais paradisíaco. Guararapes, né? Curitiba, quem que vai para Curitiba, cara? Bali, né? Aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte só pra comer um queijo, né? Vamos por Maldivas. Bali ou Bora Bora? Tem Bali, tem bora ser Bora também, pode ser Bora, não tem problema. Agora ficou melhor, né? Ó. Miami, São Paulo é bom para fazer compra, Cancún, Rio de Janeiro é bom, mas pode tomar tiro ou pegar dengue. Dengue não, é Covid, né? Salvador é bom também. Guararapes, cidade paradisíaca, né? Bora e Maldivas. Legal. Bom, aí a gente abre o nosso construtor aqui na linha 14, public inserir remover. Chamamos o construtor da superclasse, que no nosso caso a gente só está usando para rotular. Container tela, get content pane. Criamos o nosso objeto tela a partir da nossa classe container. Definimos o nosso gerenciador de layout, tá? Criamos um objeto chamado layout a partir do gerenciador flow layout. Vinculamos o nosso container, nosso objeto container tela com o nosso objeto gerenciador layout. Criamos lá o nosso evento de tratador, aqui a gente já fez separado novamente, tratador trat igual a new tratador. Instanciamos os dois defaults model, tá? E aqui a gente está populando, né, o primeiro modelo, tá? Da primeira, que vai ser o primeiro lista, JList, for int de i, começando de 0, e menor que cidades.length e mais. Aqui a gente está colocando dinamicamente. Isso daqui já vai ser bem próximo de banco de dados aí que a gente vai ver nas próximas aulas. É praticamente a mesma rotina, né? A única coisa que eu não teria criado esse vetor aqui estaticamente, né? Eu crio um vetor dinamicamente. Aquela ideia, por exemplo, você seleciona o estado e eu quero mostrar no combo box, na lista, só as cidades do estado. Algo mais ou menos assim, por exemplo. Eu crio lá um curso, né? Curso, análise e desenvolvimento de sistemas. Eu vou mostrar só as matérias do curso de análise e desenvolvimento de sistema. Ou coloco o curso e o termo, mostro só as disciplinas daquele termo. Carregar dinamicamente a partir de uma solicitação de banco, né? Tá? Então seria mais ou menos nesse contexto aqui. Então ele vai varrer cidades.length, ele vai varrer o tamanho do meu vetor aqui, né? Vai repetir o laço e cada vez ele pega, primeira vez ele vai pegar Miami, São Paulo e assim sucessivamente. Agora a gente vincula o JList1, então, que é o nosso lista 1. Lista 1, new JList, criando a partir de modelo. Então olha só, nós instanciamos ele e ele vai ser carregado a partir do formato do modelo 1. Aqui a gente já usou set visible row count, eu só quero que apareça 5 linhas por vez, tá? Só 5 linhas por vez. Lista get select edge mode. Pessoal, só um minutinho aqui. Eu tive um problema na gravação, pessoal. Travou a minha gravação. Vocês estão me escutando normal? Então só travou normal. Só o meu vídeo travou aqui, mas tudo bem. Lista 1 set selection mode, tá? Lista selection mode single selection. Então ele está mostrando para nós aí só a seleção simples. Eu só posso marcar de 1 em 1, né? Lembrando que a gente tem 3 valores: single selection, single interval selection ou multiple interval selection. A gente já usou isso em outras aulas, né? A gente quer uma seleção simples, só um por um. E aí eu vou instanciar o segundo modelo, lista 2, new JList modelo 2, tá? Ele está em branco. Defini ele como 5. Como ele está em branco inicialmente, o que ia acontecer se eu não colocasse esses dois valores? Eu estou dando a largura dele e a altura dele aqui no set fixed, cell width e cell height. Porque senão, como ele está em branco, ele ia ficar com uma largura de 1 pixel, ele ia ficar fininho ali, como se fosse um risquinho simples. Tá? Então, para ele não acontecer isso, eu defino uma largura estática dele ali. Tá? Lista 2, Sex Selection Mode, Single Selection também. E aí a gente criou o nosso botãozinho remover, tá? Um remover jogando para lá. E vinculamos ao Action List.
Aí aqui para a gente poder jogar na tela, qual que é o nosso problema do nosso JList? Já vimos anteriormente. Ele não tem uma barra de rolagem automática, tá? Então a gente tem que colocar lá tela add JScrewPen, lista 1, tá? Então adicionei na minha tela um screwpen, ficou sem nome mesmo, não tem problema, poderia criar um nome também, vincular o nome, colocar direto, coloquei diretão lá. Lista 1, coloquei meu botão e depois coloquei o segundo JList também dando screwpen. Nesse caso, como a gente está trabalhando com complexo, né, tem que dar o pack para atualizar. Set visible true. Nosso método construtor, nosso método principal, inserir remover, app new inserir remover, instanciamos o objeto, damos um set default close operation jframe exit on close, é o nosso destrutor, né, para ele poder finalizar. E aí a nossa classe tratadora. Já deu para imaginar, né? Qual que é a ideia? Eu quero tirar de uma lista e jogar para outra. Tirar da lista 1 e jogar para a lista 2. Então, o nosso action performed, recebendo o evento, no nosso caso só tem um. O que a gente faz? Primeira coisa, eu pego um inteiro, criando uma variável inteira, o int index. Lista 1, get selected index. É sugestivo o nome, né? O que ele vai pegar? Ele vai pegar o número do vetor, né? A posição de vetor, posição no vetor desse cara, o índice. Então o que significa? Se eu selecionasse lá Miami, ele ia pegar 0. Se eu pegasse Cancún, ele ia selecionar 2. E assim sucessivamente. Ele pega o número. Modelo 2 é a segunda JList, add element. Lista 1, get selected value. Ele pega o rótulo, o texto mesmo. O index pega o número e o value pega o rótulo, o texto. Eu adiciono ao segundo, modelo 1, remove index, tá? E aí, removeu esse cara da primeira lista. E aí, quando eu removo, é interessante porque ele reordena os índices, tá? O que significa? Se eu tiro Cancún, 0, 1, 2, Rio de Janeiro passa a ser 2, Salvador 3 e assim vai. Tá? Então, ele reordena a lista nossa, né? E aí, eu vou testando até que o modelo getSize seja igual a 0. Significa o quê? Quando ele for igual a 0, não tenho mais nenhum elemento dentro dele. Remover btn set enable false. Então olha que legal o efeito desse cara aqui. Ele trouxe ali a nossa janelinha, né? Então tá ali, ó, todas as minhas cidades, né? Então eu vou começar com Cancún, o remover, ele joga para outra lista, saiu daqui, ó, né? E aí vai indo, né? Vou pegar o Bora Bora, removo o Bora Bora, né? Olha lá, vou pegar um outro cara aqui, Miami, né? São Paulo, né? Guararapes, Maldivas, Salvador. Aí ele vai criando a lista aqui também. E aí Rio de Janeiro. Tá lá, ó. E aí desabilitou meu botão remover, né? Então dá uma prática bem legal aí. Vocês já devem ter visto controles mais ou menos assim, né? Então vocês conseguem fazer dessa forma. Eu vou deixar para vocês fazerem aí, mas antes disso já vou deixar até aqui registrado. Como uma prática, pessoal, o que vocês vão fazer? Nós vamos fazer um outro botãozinho aqui, tá? Vocês vão colocar um outro botão aqui embaixo desse. Então eu quero aqui um em cima do outro, a ordem aqui não importa, tá? Retornar. Então eu quero, por exemplo, selecionar São Paulo, vai ter o botãozinho retornar, ele devolve para a lista 1. Lembrando que aí vocês vão ter que controlar o habilitar e desabilitar dos nossos dois botões, tá? Dos nossos dois botões. Tá bom, pessoal? Bom, vamos ficando por aqui, pessoal. Obrigado por participar. Segue lá o canal, compartilha esse vídeo, dá um clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, pessoal. Obrigado pela presença. Tchau!